Era a observação, e aí não é o caso, a observação de que faz uma diferença também, para vocês entenderem, uma diferença daquela importunação sexual, que se muito tem falado, e a diferença básica é o uso da violência, e neste caso específico foi o uso da violência. Vamos lá. Agora sim, vamos ouvir. Sonora Edinaldo Medeiros, ele é promotor de justiça da promotoria. Agora vocês querem saber quais são as providências que vocês estão tomando contra a Secretaria de Segurança, no sentido de que foram 2 denúncias no 20º DIP e nenhuma providência foi tomada na época. Nós recebemos essa denúncia em julho, pedimos novas diligências, o delegado realizou essas diligências e no período em que se fez as diligências, observou-se que contra a mesma pessoa tinha sido registrado 2 denúncias da mesma natureza. Foi pedido novas diligências para identificar quem eram essas vítimas. Essas vítimas, uma delas foi identificada no final em novembro de 2018, a terceira não foi identificada naquele instante. O Ministério Público, para evitar maior demora na providência jurisdicional, já ofereceu a denúncia naquela época já contra, em razão de 2 vítimas, e pediu que se fosse realizado as novas diligências. Agora foi identificada a terceira vítima, de fato. Nós estamos requisitando da Secretaria de Segurança a razão de essas 2 primeiras não terem sido dado prosseguimento, porque se tratam de denúncias do ano de 2016, no mesmo departamento de polícia, e não tinham sido dado ainda prosseguimento. Precisamos averiguar qual a razão disso ter ocorrido, e as providências já estão sendo tomadas nesse sentido. O que deveria ter acontecido, então, no momento que teve a segunda denúncia, no 20º DIP, o que os investigadores deveriam ter feito? Desde a primeira denúncia, a providência normal é que se instaure um inquérito policial, ouça o suposto autor, ouça a vítima, ouçam testemunhas e encaminhe isso ao Ministério Público, que é o Dominis Litis. Essa é o que determina o procedimento normal de quem vai até a polícia e registra uma ocorrência, e considerando tratar-se de ocorrência de natureza gravíssima. E não há registro, inclusive, que nem ele não tenha nem sido ouvido das outras 2 vezes que houve esse tipo de denúncia. O Ministério Público não tem o conhecimento se isso aconteceu, chegou a acontecer, inclusive. Ele sequer foi ouvido. Ele sequer foi ouvido. E isso é muito ruim, né? Se uma vítima vai na polícia, o mínimo que se deve ser feito é ouvir a quem se está denunciando, não é? O CRM também deve ser questionado em relação à conduta que teve depois da vítima, de uma das vítimas, ter procurado conselho e nada ter sido feito também? Esta é uma avaliação do julgamento realizado pelo órgão de classe da médica, né, que avaliou, no meu entender, as provas, os elementos trazidos ao Ministério Público são bastante consistentes e que não seria o caso de não tomar providência, não é? Tanto é que são base para o oferecimento da denúncia do Ministério Doutor Público. Edinaldo, o médico e agora réu, né, já foi afastado das funções, e quais outras providências já foram tomadas até para que ele não saia aí do estado do Amazonas e até do Brasil? O Ministério Público, para poder garantir a aplicação da lei e a instrução processual, solicitou que ele fosse monitorado. Entendeu naquele instante, por se tratar de conduta realizada dentro do ambiente médico, com atendimento público, que ele fosse afastado das funções. Isso também já foi realizado. E não descarta a avaliação de novas medidas. E pessoas que de repente podem, tomando conhecimento desse caso, doutor, de que forma possíveis outras vítimas podem entrar, tomar contato com o Ministério Público? O Ministério Público está aberto, mas também funciona as investigações sobre a presidência 24º DIP, que pode ser procurado, mas se entender que deve vir diretamente ao Ministério Público, nós também, pessoalmente, na 92ª Promotoria, estaremos abertos a atendê-los e, inclusive, considerando que isso se trata de crime de ordem pública,
solicitamos que o faça, porque é desta maneira que poderemos entender a abrangência ou não e dirimir de todas as formas as condutas que foram realizadas.